Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha gente, olha essa planta aqui. Parece que ela tá bem, mas não tá tão bem não, ó. Se você apertar, ela tá mole, ó. Tá molinha. Isso aqui é o que a gente chama de Caudex murcho. Tá bem molinho, bem fofinho, olha só aqui, ó. Ó, perto aqui. Isso é o que a gente chama de Caudex murcho. Isso já aconteceu com as suas plantas, com as suas rosas do deserto? Pode vir a acontecer, se não aconteceu ainda. E se você quer saber o que é que causa isso e qual a solução, fique ligado nesse vídeo até o final. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal, marca o sininho para o YouTube te avisar quando publicarmos novos vídeos por aqui. E você também pode apoiar o canal se tornando um membro. Clique no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. Gente, olha, um dos problemas que acontece com as rosas do deserto é o que a gente chama de Caudex murcho ou Caudex fofo, né? Fica o Caudex mole. Esse Caudex que geralmente é bem duro, bem rígido, né? Ele fica molinho, murcho, enrugado muitas vezes, tá? E isso tem diferentes causas. Eu sei, de antemão aqui já aviso, a causa desse aqui, vou já falar para você, tá? Mas pode ser diferentes causas. Então eu vou falar para você aqui, se você está tendo problema de Caudex murcho ou vier a ter, então eu vou te falar as causas, né? A solução para cada uma delas e aí você vai saber o que fazer quando acontecer aí com você. Espero que não aconteça, mas se você cultiva rosa do deserto, provavelmente vai acontecer. Gente, olha, primeiro, a causa mais clássica para você ter problema de Caudex murcho nas rosas do deserto é desidratação. Sim, porque olha, o Caudex, ele tem um tecido chamado de parênquima, tá? E esse parênquima, esse tecido do Caudex interno aqui, ele é adaptado a armazenar água, ele fica cheio d'água. Então é por isso que o Caudex da rosa do deserto fica gordo, fica durinho, porque ele está cheio d'água. Então, quando não entra água suficiente, a planta começa a consumir a água e os nutrientes que estão armazenados dentro desse Caudex e ele começa a murchar. Então, essa é a causa básica. Agora, quais são os motivos, né, que fazem com que a planta não consiga mais absorver água suficiente e tenha que usar essas reservas, tá? Primeira causa mais tradicional aí, que muita gente acaba pecando nisso, e foi o caso dessa aqui. É a desidratação por falta de rega. Sim, eu andei viajando alguns dias, tá? Não tive ninguém para ficar aqui cuidando das minhas plantas, deixei aqui, eu sei que elas são resistentes, que elas vão superar, mas isso acontece. Então, como eu passei aí alguns dias viajando, então não tinha ninguém para estar regando essas plantas aqui. E algumas sentem mais, outras sentem menos. Então, se você andar por aqui, vai ter várias plantas que estão tranquilamente, estão bem, estão com o Caudex bem durinho. Isso depende muito da genética da planta, da idade dela. Plantas de maior porte suportam mais períodos aí sem água. Plantas menores, como essa aqui, sentem mais, elas são mais sensíveis. E se você passar muito tempo sem regar, ela vai ficar com esse Caudex mole, murchinho, e se ficar muito tempo aí, ela pode vir a morrer também, tá? Então, rosa do deserto morre por falta de água, sim. Então, o remédio aqui para esse caso aqui, que é o meu caso específico, é simplesmente retomar meu regime de regas. Vou regar todas as minhas plantas, jogar bastante água e fazer essa rega todos os dias nesse período aqui que está bem quente, tá? Mas não é a única causa, não é a única situação que faz com que o Caudex fique murcho. Existem outras causas que é preciso você ficar ligado. Mas antes, deixa eu te pedir o like, curta o vídeo, que você ajuda demais aqui o canal. Um motivo muito comum também para causar o Caudex murcho nas rosas do deserto é o ataque de cochonilhas de raiz, tá? Então muitas vezes você tem suas plantas ali que estão bem, estão florindo, estão com o Caudex durinho, mas você tem aquela planta ali no meio que está com o Caudex murcho. Ou seja, é uma planta que está recebendo a mesma quantidade de água de todas as demais, mas ela está com o Caudex murcho. Então deve ter
algum problema ali nas raízes que está impedindo com que ela absorva a água que ela precisa. Aí se você retirar a planta com o torrão ali do vaso, você vai ver vários bichinhos brancos rondando aqui ao redor das raízes, né? Aderidos às raízes, tá? Esses bichinhos brancos aqui dentro do substrato são as famosas cochonilhas de raiz, tá? Então a cochonilha de raiz, ela vai ficar aderida às raízes, vai ficar sugando a seiva das raízes e essa seiva, em vez de subir para a sua plantinha, ela vai ficar alimentando essas cochonilhas aqui embaixo. O que acontece? Caudex murcho. Então antes de mais nada, é importante que você retire a planta do substrato e verifique se não há cochonilha de raiz. Se tiver, o melhor inseticida para você estar usando aí para combater as cochonilhas de raiz é um inseticida sistêmico chamado Evidence. Esse Evidence aí, você usando meia tampinha de garrafa PET em 5 litros de água, você usa esses 5 litros de água regando as suas plantas ali e essa água em contato com as plantas, em contato com o substrato, vai exterminar as cochonilhas de raiz e o seu problema de caudex murcho em breve vai estar resolvido. Uma outra causa para a planta não conseguir absorver a água e os nutrientes que ela precisa, né, é quando você tem algum outro problema nas raízes, né? Então você pode estar tendo ali um problema de podridão nas raízes. Você pode ter uma porção da raiz que está podre e aí você, quando retira ela aqui do torrão, vai ver tem aquela podridão. Então nesse caso aí, já falei aqui no canal, tá? Como é que resolve. Então você vai cortar toda a parte podre da raiz, passar cola instantânea e replantar essa rosa deserto em areia grossa. E aí na areia grossa ela vai se recuperar, vai enraizar de novo e essa planta depois de um tempo vai estar totalmente recuperada. Portanto, resumindo, gente, sempre está relacionado com as raízes. É alguma coisa que está ali afetando as raízes e está impedindo que ela absorva a água ou simplesmente não tem água porque você não está jogando água suficiente. É preciso avaliar isso também. Uma dica bônus assim que eu posso falar nesse final de vídeo também, que muitas vezes não tem motivo aparente para aquela planta estar com caudex murcho, mas mesmo assim ela está. Então, ou seja, você não tem cochonilha de raiz, você não tem podridão nas raízes, você está regando frequentemente, mas mesmo assim aquela planta continua com caudex murcho. Muitas vezes é uma planta que está com pouca raiz de alimentação. São aquelas raízes bem fininhas, né? Aquelas raízes fininhas aqui dentro do substrato que são as responsáveis aí por você estar tendo a absorção de água na planta, tá? Então muitas vezes uma planta, por uma questão nutricional, está com déficit nutricional, ou o substrato está ruim, está com pH ruim, tá? Você jogou adubo demais, enfim, jogou químico demais, então N motivos podem afetar o substrato e uma planta não consegue enraizar. O que é que você pode estar fazendo aí para recuperar o enraizamento de uma rosa deserta? Você pode retirar essa planta do substrato e replantar ela em areia grossa, assim, pura, tá? Só na areia grossa de construção, deixa ela um tempo ali, essas plantas elas vão voltar a ficar com caudex durinho, gordinho, rígido, vão enraizar bastante. Quando ela estiver bem enraizada, depois de 2 a 3 meses, você retorna ela para um substrato novo, tá? E mais uma dica bônus que você pode fazer para ajudar essa planta a recuperar o caudex murcho é fazer a poda dos galhos, tá? Você podar os galhos, aquela seiva que ia nutrir as folhas, as ramificações, não tem mais para onde ir. Então ela vai ficar onde? Armazenada aqui dentro do caudex. Então aquele caudex que estava murchinho, ele acaba ficando gordinho e rígido novamente. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e regar as minhas rosas deserto, tá bom? Porque elas estão precisando. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir e compartilhar à vontade, tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal e também me seguir no Instagram, que está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.